Bom dia a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam se cuidando, né? A gente com todas essas condições aí nos possibilitaram pelo menos estar juntos aqui nesse webinar, né? Agora de uma forma diferente, muitas coisas estão mudando, mas espero que todo o conteúdo que presencialmente seria passado nesses casos, aqui de uma forma virtual, também possa alimentar vocês de informações da mesma forma. Queria agradecer a presença de todos. O meu nome é Gabriel Soares, eu contribuo aqui na LWT Sistemas no setor de engenharia de aplicação, no setor de consultoria em assuntos relacionados à manufatura aditiva, equipamentos de impressão 3D, Stratasys, né? Hoje a LWT, como um dos maiores representantes de Stratasys aqui no Brasil, vou passar para vocês algumas experiências, alguns cases de sucesso e algumas ideias do que é esse conceito da manufatura aditiva, né? Por meio da impressão 3D, a Direct Digital Manufacturing, ou uma manufatura digital direta. O que é isso? Por que existe esse nome? E quando que eu começo uma manufatura aditiva, como eu começo uma impressão 3D e inicio no segmento de manufatura direta, o que é, como usar, como que eu posso chegar nesses conceitos. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre empresas que estão utilizando as tecnologias de impressão 3D para chegar para ter esses benefícios de uma manufatura direta, né? Hoje eu queria focar com vocês na tecnologia de FDM, a Diffusion Deposition Modeling. É a tecnologia mais comum utilizada e mais conhecida no mundo dos entusiastas aí da impressão 3D pela facilidade de acesso e por a tecnologia ser uma tecnologia muito, como que eu posso dizer, muito criativa e curiosa. Todo mundo gosta de ver funcionando, tem fácil acesso a essa estrutura. Hoje existem N marcas de equipamentos e se consegue ter um bom resultado com baixo investimento, ou também com essa mesma tecnologia se consegue fazer aplicações de uso direto. Eu não vou falar a palavrinha que eu quero falar ainda, porque é uma coisa chave para o nosso assunto hoje. Então, tem equipamentos maker, tem equipamentos os wraps, tem equipamentos industriais, equipamentos profissionais, como eu seleciono isso e como a gente consegue atingir um nível de Direct Digital Manufacturing, né? É isso que a gente vai comentar hoje. Gente, aqui do lado esquerdo eu deixo um QR Code, vocês vão perceber aí durante toda a apresentação que eu deixo vários QR Codes espalhados nos slides aqui nas apresentações. Se você aproximar a câmera do seu celular, ela vai te direcionar a alguma determinada página. Quando eu mostro alguns cases de sucesso, eu direciono as reportagens, as imagens, ao conteúdo completo do que eu vou estar comentando com vocês. Assim também como o site da LWT, algumas nossas representações que eu vou comentar bem brevemente para não tomar muito tempo, para a gente focar logo no tema de Direct Digital Manufacturing, tá bom? Mais uma vez agradeço a participação de todos e fiquem à vontade aí para explorar, se eu posso dizer assim, o chat, né? Pode mandar dúvidas, questionamentos históricos, oportunidades, curiosidades, fiquem à vontade aí. Eu sei que de uma forma não fica tão, como que eu posso dizer, tão dinâmica, mas vamos tentar usar essa ferramenta para trazer o melhor benefício para todos nós. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Caso vocês sintam alguma falta de algum áudio em algum vídeo ou alguma transição que não rolou, podem me avisar, manda no chat aí, a gente vai tentando acertar aí o máximo possível para ter uma boa visualização e apresentação para todos. Obrigado a Eliana que me mandou um ok. Obrigado, Eliana. Acho que está tudo bem, então. Isso aí, gente. Bom, gente, como eu comentei, vamos passar rapidinho pelo histórico da LWT, até para apresentar para vocês, né? Quem é a LWT para estar apresentando um tema de Direct Digital Manufacturing, falando de equipamentos ou de tecnologia FDM, né? A LWT é uma empresa 100% nacional que atua há mais de 20 anos no mercado, representando algumas empresas. Dentre essas empresas, a Dassault Systems. A Dassault é uma empresa de sociedade anônima, né? Uma empresa francesa que tem como a maior plataforma assim, de desenvolvimento e modelamento tridimensional.
Então, não sei, eu acredito que muitos de vocês que estão na área conhecem o CATIA. O CATIA é um produto da SoSystems, assim como o SolidWorks, entre outros módulos ou outras plataformas aí. Então, hoje nós representamos, damos treinamento do software CATIA, fundamento, superfície, mecânico expert, você que deseja se especializar nesse segmento de modelamento tridimensional, de modelamento 3D, de construção de um produto, entre em contato com a gente. Também somos autorizados a certificar pessoas. Então, você vem aqui, faz uma prova, tem um certificado internacional, isso soma demais no currículo de vocês e é muito legal estudar essa plataforma tão complexa, uma plataforma totalmente desenvolvida para atender o setor aeroespacial, né? Então, ela foi especialmente desenhada para isso. E aí, outros segmentos, ao decorrer dos anos, foram surgindo e a gente foi atuando também como líderes, né? Somos representantes também de uma empresa chamada MakerBot. Aí a gente já começa a entrar um pouquinho no mundo da manufatura aditiva. A MakerBot é uma empresa que surgiu lá no Brooklyn, lá no meio do Brooklyn, que começou depois que caiu algumas patentes da tecnologia de FDM. A primeira tecnologia inventada em 1984, a SLA, e aí foi subindo até que o Scott Crump lançou no mercado as tecnologias de filamento, de termoplástico, que é a tecnologia de FDM. E a ideia foi patenteada, e essas patentes, ao decorrer dos anos, foram caindo, e algumas outras empresas foram se envolvendo nesse meio, né? E a MakerBot foi uma empresa que se destacou nessa época, né? Então, ela criou um produto muito bom para um determinado tipo de segmento, utilizando as tecnologias de impressão 3D. Então, a Stratasys foi lá e fez a aquisição, né? Comprou a MakerBot, comprou a concorrência, né? Empresas grandes costumam ser de praxe isso. Então, hoje nós temos como segmento a MakerBot, uma empresa Stratasys, que anda com as próprias pernas, né, com segmentos totalmente diferentes, mas também, se você quiser conhecer e saber um pouquinho mais sobre esses equipamentos, pode escanear o QR Code aí, você será direcionado para o nosso site, onde tem diversas informações e contato também com a LWT. Representamos também a empresa Materialize. É uma empresa que desenvolveu um software para edição e preparação de um arquivo para impressão 3D, focado bastante nas tecnologias de SLS e nas tecnologias de SLA. Então, tem um estudo de análise, é um software que consegue fazer edição e reparação de um arquivo STL. Um arquivo que, teoricamente, é um arquivo ineditável, né? Que um arquivo burro, que contém só uma matemática externa da sua geometria 3D, mas ali ele consegue fazer todas as correções, todas as edições e preparação para sua impressão, criação de suporte de forma automática, de forma manual, posicionamento ali na área de impressão e até simulações de temperaturas, de sensibilidade, se eu posso dizer assim, ou de possíveis falhas que pode ter durante a sua impressão, você consegue com esse software também, totalmente dedicado para a área de manufatura aditiva. E aí sim, eu acho que o assunto que eu quero focar com vocês hoje é baseado nos equipamentos Stratasys. Por que equipamentos Stratasys? Ah, Gabriel, vocês são representantes Stratasys, vocês querem falar só desse equipamento? Não, gente. A Stratasys é uma líder no segmento de manufatura aditiva. O CEO da Stratasys foi o cara que inventou a tecnologia de FDM. Então, é a tecnologia hoje líder no segmento de manufatura aditiva, voltada para aplicações de uso industrial. Então, aquela ideia de ter um equipamento, uma impressora 3D para você fazer pequenas alterações na sua casa, a gente vê muitas reportagens. Né? Futuramente, a gente vai ter uma impressora 3D em casa para imprimir talher, imprimir pratos, brinquedos. Espero que sim, mas esse não é o foco da Stratasys. O foco é trazer a manufatura aditiva para um patamar de Direct Digital Manufacturing, um patamar onde eu consigo tirar uma peça do nosso equipamento e colocar para uma aplicação final. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Hoje eu tenho uma série de patentes, uma qualidade de hardware e software que me garante peças dimensionalmente estáveis, peças duráveis, peças de ultra performance, para vocês terem uma ideia, tem casos de aplicação direta, de aplicação final, onde a gente tira uma peça de uma impressora 3D e monta numa aeronave.
Hoje o Airbus, o A350, voa com mais de 1.000 peças impressas. Então, é um segmento diferente aí de qualquer outro quando a gente fala de manufatura aditiva em tecnologia FDM. Vou apresentar para vocês os casos, a gente vai falar sobre DDM, né, que é o foco principal, e depois, bem no finalzinho, eu vou comentar com vocês sobre 2 materiais que foram lançados pela Stratasys. O DIRAN 410MF07 e vou ver se o Antero 840CN03. São novos materiais de alta performance, materiais de engenharia, focados, eu vou chutar para um segmento bastante novo e bastante rico, que a gente vai conversar e comentar junto, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Manufatura aditiva. O que é manufatura aditiva? E é correto dizer que impressão 3D é manufatura aditiva? Vamos lá. Manufatura aditiva é uma nomenclatura geral usada para definir um processo de criação de um objeto de forma aditiva. Ele ficou conhecido popularmente como impressão 3D por muitas tecnologias ou muitos sistemas de impressão parecerem, de fato, com as tecnologias 2D, com a impressora 2D, aquela impressora de escritório, uma impressora jato de tinta que tem até uma luz ultravioleta que faz a cor ali do papel e você consegue tirar a sua impressão. Então, existem tecnologias que se assemelham muito a essa condição. E aí o processo de uma criação de um objeto tridimensional foi baseado e carinhosamente nomeado como impressão 3D. Então, o termo manufatura aditiva representa um grupo de tecnologias de fabricação digital. E aí o correto é dizer manufatura aditiva e eu tenho por meio da impressão 3D. Então, manufatura aditiva é uma forma de se construir de forma aditiva. Então, eu costumo brincar, que a primeira tecnologia de manufatura aditiva foi a máquina do McDonald's. Então, tinha alguém lá que variava o eixo X e Y e a massa do McDonald's variava em eixo Z. E aí ele cria aquela escultura, né, que a gente sempre fica bastante de olho se ela vai colocar mais uma voltinha ou não, para ver se nossa casquinha ficou maior ou menor. Então, o primeiro conceito de manufatura aditiva é uma casquinha do McDonald's, é um processo de solda que eu estou adicionando um determinado material para fazer uma construção, é uma construção civil convencional. Eu gosto de também colocar os dois termos assim muito próximos, porque eu construo, se a gente olhar uma planta, eu construo ali por blocos e vou construindo camada sobre camada de blocos até chegar no meu modelo 3D, pode ser de um CAD digital, eu olho o projeto e vou construindo bloco, talvez. Então, o conceito manufatura aditiva é uma forma de se manufaturar, de se construir um objeto de forma de adição. E aí vem a impressão 3D. Então, a impressão 3D é um meio da manufatura aditiva, que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Especialmente da tecnologia FDM, de Fusion Deposition Modeling, né? Então, é uma tecnologia mais comum, como eu já comentei com vocês, muito conhecida entre os entusiastas, pela facilidade ou pelo acesso à tecnologia. Ela trabalha com filamento termoplástico, um espaguete termoplástico, que pré-derrete quando entra em contato com uma cabeça extrusora. Legal, vou tentar falar de uma forma mais rápida, mais fácil, né? A tecnologia, eu tenho um espaguete plástico. O termoplástico é um material amorfo, é um material que não tem uma estrutura atômica muito bem definida. É um material que ele tem a capacidade de enrijecer e de amolecer em variação da temperatura. Então, ele é bastante inconstante, se eu posso dizer assim. E é essa qualificação que permite o pré-derretimento, passando pelo bico extrusor, até ser depositado ali numa bandeja, onde, quando ele entra em contato com a bandeja, eu tenho um termo que eu gosto de falar, que é o Glass Melting Point, é o ponto de vidrificação ali do material. Essa transição ela é feita pela altura do bico até a bandeja. Naquele pequeno espaço é onde eu tenho as transições do sólido para o pré-derretido, se eu posso dizer assim. E aí, quando ele é depositado na bandeja, eu consigo construir uma camada sobre a outra. Então, eu deposito um material pré-derretido, ali ele já enrijece, quando entra em contato com uma temperatura fora do seu Glass Melting Point,
e aí eu consigo construir uma camada em cima dessa primeira, e assim sucessivamente. É isso que me garante a não limitação geométrica ou uma construção de um modelo 3D de uma forma bastante simplificada. Eu divido toda a minha geometria em pequenas camadas que são construídas uma sobre a outra. Então, essa é a tecnologia de FDM. E aí uma pergunta é frequentemente feita, e eu imagino que vocês devem ter se perguntado: o que é DDM, Direct Digital Manufacturing, ou manufatura digital direta? Como o nome mesmo indica, é um processo que utiliza tecnologias de fabricação aditiva, tal como FDM, por meio da tecnologia de FDM para a fabricação de peças direta. Em outras palavras, produz componentes finais utilizando as tecnologias de manufatura aditiva. Então, por que não usar manufatura aditiva como um termo genérico? Por que eu preciso disso? A DDM é um termo que apoia a Society of Manufacturing Engineers, ou a Sociedade de Engenheiros Manufatureiros, que endossou a sigla DDM como um nome preferencial para uma abordagem única, para uma abordagem que foca aplicações de uso final. Então, dentro das tecnologias, eu tenho todos os sistemas e eu tenho os segmentos de impressão. E é o que classifica um equipamento industrial e um equipamento maker, um equipamento desktop. É as qualificações de uso DDM. Mas onde eu começo isso, onde eu termino, se é que tem um término? Como eu classifico o meu processo ou o meu equipamento, se ele imprime ou não peças diretas ou peças DDM, utilizando esse conceito de DDM. Como definir esse tema, né? A Stratasys define o termo DDM como um processo que é usado para executar uma dessas três funções: fabricação de bens de uso final, produção de itens de uso final que são utilizados pelo fabricante e criação de uma ferramentaria para moldagem, fundição ou formação de produtos. Contudo, o conceito ele ainda está amadurecendo bastante, levando ainda algumas discordâncias quanto a esse escopo e como defini-la, né? No entanto, a gente tem essas três qualificações que a gente vai conversar agora e vai entender onde o meu processo de manufatura aditiva por meio da impressão 3D começa a ser um processo direto. Vamos lá, gente. Direct Digital Manufacturing. Fabricação de bens de uso final. O primeiro item. Os itens fabricados são componentes e subconjuntos internos dos produtos que uma empresa vende ao cliente ou dos produtos direto de uma empresa, né? Esse é um caso muito interessante da Siemens Mobility, que aumenta a produção personalizando equipamentos com a impressão 3D. Vou fazer uma venda aqui minha bem rapidinho, gente. Recentemente me formei no curso de pós-graduação com o tema de uma monografia assim, otimização de curva classe C com a digitalização de estoque utilizando a manufatura aditiva. E é o que a Siemens está usando e é o que o conceito de DDM traz muito para as empresas. Uma digitalização virtual para aplicações de uso final, para aplicações de manutenção. Então, a Siemens reduziu aí, ou conseguiu reduzir significativamente, trazendo peças de produção de semanas para dias, utilizando a impressão 3D de forma final. Ele substitui todo um aglomerado ou toda uma infraestrutura de um processo de manutenção com simplesmente uma estrutura de uma máquina, de uma impressora 3D. Então, ela suporta ali no meu escritório uma produção de peças de uso final para uma manutenção. E é esse o conceito do Direct Digital Manufacturing que eu quero trazer para vocês. Hoje eu tenho materiais e eu tenho equipamentos focados para esse tipo de sistema que buscam suprir uma demanda de aplicações de uso final. Então, tira a ideia de chaveiro, de construir pequenos cases, de construir suportes, passou. A parte de prototipagem é uma parte muito conhecida e muito desenvolvida por todos os entusiastas, porém, esse novo conceito ele está upando, né, a ideia de impressão 3D. Vamos entender um pouquinho melhor como eles estão atuando.
um QR Code, esqueci dessa animação, desculpa. Se você quiser acessar esse estudo de caso, é muito interessante, indico a todos vocês lerem essa reportagem, que é realmente surpreendente. Als Siemens Mobility Services bieten wir unseren Kunden intelligente und effiziente Ersatzteillösungen im Schienenverkehr an. Die Siemens Mobility ist für uns ein langfristiger, regionaler Partner, mit dem wir seit 2003 sehr intensiv zusammenarbeiten. Mit der SWU sind wir seit sehr vielen Jahren eng verbunden. Wir arbeiten gemeinsam daran, die Fahrzeugverfügbarkeit möglichst hoch zu halten. Dabei helfen uns neue Technologien wie das Additive Manufacturing. Die erste Anfrage der SWU bezog sich auf die Integration von 3 zusätzlichen Bedienelementen in die Armlehne. Im Laufe unserer Arbeit hat sich gezeigt, dass weiteres Verbesserungspotenzial besteht und so wurde schlussendlich die komplette Neuentwicklung der Armlehne von der SWU an uns beauftragt. Wir haben uns in diesem Fall für die Produktion mit der Fortus 900 MC der Firma Stratasys entschieden. Der Drucker ermöglicht es uns, unseren Kunden Ersatzteile schnell und kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Die additive Fertigung ist wesentlich schneller als die bisherige Fertigung. Das heißt, wenn wir Ersatzteile bestellen, können diese wesentlich schneller ausgeliefert werden als bisher. Bisher waren wir an Lieferzeiten und Mindestbestellmengen gebunden. Die Fortus 900 ermöglicht uns, Kundendesign individuell zu fertigen. Die Lieferzeit hat sich von vielen Wochen auf wenige Tage verringert. Wir hatten jede Menge Wünsche, was wir gerne in diesen Teilen eingebaut hätten, und die wurden von Siemens 1:1 umgesetzt. Wir fertigen nicht nur Armlehnen für die SWU, sondern auch Kupplungsschürzen. Wir benutzen die synthetischen Materialien von Stratasys, um die zwingend notwendigen Brandschutztests zu bestehen. Bisher kamen in diesem Bereich vor allem glasfaserverstärkte Bauteile zum Einsatz. Bei langer Lagerhaltung verlieren diese oft an Maßhaltigkeit. Mit Hilfe der Fortus 900 lassen sich sehr präzise Bauteile fertigen. Wir müssen eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit sicherstellen und dazu benötigen wir auch die Ersatzteile. Heute sind die Bestellwege extrem kurz. Wir haben ein Online-System, man sucht sich die Komponente aus, bestellt sie online und dann ist das für uns ein Druckauftrag, den wir ausführen. Mit unserem FDM-Drucker der Firma Stratasys können wir unseren Kunden individuelle Kleinserien anbieten. Das hat unser Serviceangebot von Grund auf verändert. Unsere Kunden haben dadurch den Vorteil, dass sie ihre Lagerbestände auf ein absolutes Minimum reduzieren können. No vídeo ele comenta ali bem brevemente, né, que pode parecer muito fácil fazer uma construção de um braço, de um apoio de braço ali, como a gente viu, mas os métodos convencionais eles têm alguma limitação que não me disponibiliza uma construção ágil ou uma construção por demanda. Então, eu consigo fazer uma coisa personalizada de uma forma muito rápida. Então, hoje, um dos maiores problemas que a gente enfrenta na indústria, buscando aplicações para uso de manutenção, é realmente o custo e o lead time, ou custos de ativos de estoque. Então, hoje eu preciso comprar uma peça para uma substituição ou criar um produto que eu preciso comprar 100 peças e para usar uma. Então, o custo dos meus ativos, meu estoque começa a ficar superdimensionado, meu custo começa a ser alto e minha produção não tão viável, se eu posso dizer assim. Se a gente olhar ter um olhar mais amplo durante todo esse processo, a gente vai entender as condições que a manufatura aditiva, as condições que ela nos disponibiliza para estar atuando nesse segmento. Então, aqui eles quebrou um para-choque de um bondinho, né? Não vou falar um trem, mas um bondinho aí da Siemens Mobility nesse segmento. Quantos quebram 10 por dia? Com certeza não. Imagina eu criar uma ferramenta para fazer uma produção de, de 2 peças por ano, talvez. Então, é muito difícil e a impressão 3D veio para suprir essas demandas. Segundo conceito, gente, produção de itens de uso final que são utilizados pelos fabricantes. Então, ferramentas ou dispositivos de uso final que estão na minha linha de produção que me ajudam na construção do meu produto final. Então, para melhorar a produtividade, a ergonomia, o conforto do trabalhador, desenvolveram diversos os chamados jigs e fixtures, que são os dispositivos ou gabaritos mais usados aí quando a gente pensa nas tecnologias de manufatura aditiva. Então, tecnologias ou conceitos bastante
diferentes, né? Então eu mudo muito o meu design, eu qualifico aquela minha geometria como muito complexa, que para os processos convencionais começa a se tornar caro, começa a se tornar demorado e elimina a minha vantagem de personalização. Então, a produção de itens finais para auxiliar na construção do meu produto final pode parecer um confuso, mas também é um segmento da DDM. Então, um dos casos que eu gosto muito de comentar é o caso da Cooper Standard, que passou da usinagem para a impressão 3D, fabricação de processos de jigs e fixtures, aí que acabou reduzindo o custo de 30% a 40%, e o tempo de espera de 66% e o peso da ferramenta em 90%. Então, vamos imaginar um case assim bastante diferente. Tá? Aqui na primeira imagem do lado esquerdo, é um dispositivo, um gabarito, ali para transportar um determinado produto, e foi uma ferramenta criada em Nylon 12 CF, que é o Nylon 12 Carbon Fiber, fibra de carbono. Então, eu tenho um Nylon 12 com acréscimo de 36% de fibra de carbono não contínua, que soma ali como um material composto e traz até uma característica muito boa de isotropia, um material que ele consegue ter as mesmas qualificações mecânicas nesses diferentes eixos, né, de construção, dependendo do meu posicionamento. E aí, eu já atuei muito no segmento automotivo, muito em linha de produção, e aí vamos imaginar assim, do lado esquerdo eu tenho o meu dispositivo antigo, feito por processo de usinagem relativamente simples, e o meu dispositivo por impressão 3D. Ali, esse dispositivo ele corre em uma esteira transportadora que tem muita vibração, tem muito calor, muita vibração. E aí, imagina só, eu tenho um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. Com a vibração, com o calor, eu começo a dilatar todo o meu produto e com a vibração eu começo a soltar. Aquela haste talvez pode ser um presença-peça em algum sensor óptico, que ao passar ali, ele tem alguma função de automação. Imagina eu tenho toda uma vibração, eu solto todo o meu dispositivo, eu vou ter uma parada de linha de produção simplesmente porque o meu dispositivo soltou com a vibração do processo. E aí eu vou parar uma linha de produção por conta disso. Então, é muito difícil, às vezes, a gente trazer um payback, mas é muito fácil olhando de uma forma mais ampla para dentro do processo. Quanto custa uma linha de produção parada para o seu determinado produto? Porque você precisa apertar uma porca de 4 em 4 horas. Então, esse é o conceito que a gente tenta trazer para vocês. A mesma coisa de um outro berço. Eu preciso de uma coisa muito personalizada, um design, características muito específicas de um determinado produto. Vamos utilizar uma forma de manufatura com um conceito de personalização. É isso que a gente tenta buscar. Vou mostrar um vídeo para vocês de jigs e fixtures e vocês tentam aí perceber onde tem peças impressas em todo o processo. E vocês vão entender o que são essas ferramentas auxiliadoras, o que são jigs e fixtures para auxiliar a construção do meu produto final. With growing global competition in the manufacturing sector, successful companies are finding ways to gain a competitive advantage. Increasingly, these companies are turning to Stratasys 3D printed manufacturing aids and tools to optimize their operational efficiency across all manufacturing departments. The benefits of 3D printed manufacturing aids and tools, from cost and time savings to design freedom and improved performance, can all be applied to multiple departments of your manufacturing facility. For example, 3D printed manufacturing aids and tools can have a tremendous impact on the assembly process. Alignment tools and holding devices speed assembly and improve the ergonomics of repetitive motion. In the area of fabrication, companies are successfully integrating Stratasys 3D printing to create milling fixtures and drill guides that allow for efficient integration of complex custom designs while speeding manufacturing. To assist in quality assurance and inspection, 3D printing can help improve inspection with aids like unique check gauges and specialized test fixtures to improve testing efficiencies. For packaging and logistics, additive manufacturing can help you create surrogate parts for packaging development and thermal forming tools to produce part trays and carriers, both cost and time effectively.
And when it comes to your greatest corporate assets, your personnel, 3D printing can safeguard their health and safety. Tools like customized wrist guards and lightweight holding devices can decrease work-related injuries and improve assembly line ergonomics and efficiencies. As the global leader in additive manufacturing, Stratasys offers a distinct advantage to manufacturers in the development and printing of manufacturing aids and tools. Stratasys offers the widest range of materials in 3D printing, from clear and rubber-like polymers to tough, high-performance thermoplastics that stand up to rigorous manufacturing environments. No matter the manufacturing challenge, Stratasys provides a wide range of engineering and technology solutions, including application expertise, FDM and PolyJet technologies, and manufacturing services. From assembly to fabrication, from worker safety to inspections and logistics, Stratasys 3D printed manufacturing aids and tools are shaping the way manufacturers are optimizing operational efficiency and seizing control of the global economy. Bom, gente, eu vi aqui, vamos fazer de uma forma diferente. Eu estou vendo aqui que o pessoal está mandando algumas dúvidas. Vamos fazer de uma forma bastante dinâmica. Então, eu queria pedir desculpa se eu falar, assim, não pronunciar corretamente o nome das pessoas, tá bom, gente? Já de antemão peço desculpa. Eu tenho aqui um questionamento da Eliana de Pieri. Eu vou falar assim, Eliana, não sei se está correto, mas espero que sim, tá bom? Eu imagino que pelo tempo que ela colocou aqui, eu estava falando do case da Siemens Mobility. Ela questionou assim, e o custo? Não é muito superior? Eliana, vamos pensar assim, hoje a gente faz um tipo de consultoria, um levantamento, um estudo de viabilidade para dentro das empresas, onde eu preciso levantar todos os custos. E vamos comparar, vamos tentar imaginar uma construção do para-choque mesmo da Siemens Mobility. Vamos lá, pelos métodos convencionais. Eu tenho uma demanda vou exagerar ao máximo, eu tenho uma demanda de 12 peças anuais, uma peça por mês. Eu quebro um para-choque de um bondinho por mês. E aí eu preciso, essa peça, ela é de nylon, eu preciso fazer uma injeção de uma peça aproximadamente de 1 metro, 1 metro e meio, e preciso fazer a injeção disso. Eu preciso gerar uma cavidade de um molde. Eu fiz um estudo aqui no Brasil, comparando aqui no Brasil. Um molde de aproximadamente 30 por 20, ele estava saindo, para uma validação, estava saindo R$60 mil. 30 centímetros por 20. R$60 mil. Imagina eu fazer um molde de 1 metro e meio. Vamos chutar também de uma forma muito baixa, 200 mil reais um molde. Isso de uma forma muito baixa. Para uma demanda de 12 peças por ano. Eu vou comprar esse molde, eu vou precisar de uma infraestrutura para guardar esse molde dentro de uma empresa, eu vou pagar uma empresa terceirizada e vou ter esse molde daqui 60, 90 dias. Então, eu tenho custo de lead time, uma demora de produção. Tem um custo do molde, tem um custo de manter esse molde bom, eu preciso guardar, tem uma infraestrutura para isso. Tem um custo de IPI, eu vou injetar um molde, preciso de uma infraestrutura, de uma empresa, ou preciso ter uma injetora desse porte dentro da minha fábrica. Então, como é que começa a custar? Quanto começa a custar isso? Para eu fazer uma impressão de 12 peças por ano. Por isso que a manufatura aditiva é um conceito muito voltado para personalização e para impressão de baixa demanda. Então, onde eu tenho essas características, que seja, eu vou fazer uma importação da China, de um determinado para-choque. Quanto que é o lead time? Quebrou um para-choque hoje, como que eu faço para fazer essa substituição? Enquanto a manufatura aditiva, nesse caso, ele seccionou a peça em 3 partes, a acuracidade do equipamento, que é de próximo aí de 1/10 por milímetro, eu consigo criar pouco aí, o que eu consigo fazer? Uma montagem, uma fixação. Consigo fazer uma substituição muito rápida, muito prática. Então, o custo ele não chega nem perto dos processos convencionais por demanda. Então, tem que ser estudado, claro. A gente aqui da LWT estuda isso para vocês, busca
entender todo o processo para entender se é viável ou não, mas com certeza nesse caso, em questões de custo, em questões de tempo, em questões de inovação, em questões de infraestrutura, digitalização de estoque, o ganho foi muito alto. Eu não me recordo agora, eu vou chutar, mas se eu não me engano, para o processo de manutenção, eles tiveram um ganho de 95% nesses processos. Então é uma coisa muito grande. O Elder Mello, também não sei se está correto, me desculpa, Elder, ele gostaria de saber se tem algum case de fabricação de insertos metálicos. Muito bem colocado, Elder, assim como a pergunta da Eliana também. Tem muitos cases e é muito interessante trabalhar com inserto metálico. Eu tenho um software próprio para fazer esses tipos de aplicações, o Insight, que é um software de manufatura aditiva para os equipamentos Stratas, onde ali eu consigo fazer toda a remoção de suporte e criar um berço para eu abrir a porta da impressora 3D, NR12, tem uma proteção, eu dou uma pausa na impressão, vou lá, coloco o meu inserto metálico de forma que ele fique abaixo da última camada de construção, fecho e ele consegue continuar a impressão ali em cima. Eu não coloquei nenhum caso de inserto metálico, mas eu acho que o pessoal do marketing já deu um feedback para vocês, eu consigo te mandar uma documentação bem legal e fazer outros esclarecimentos fora esse pouco resumo aqui que eu fiz para você, tá bom? Pode deixar que a gente vai mandar toda essa documentação. Bom, gente, desculpa pela pausa aí, vamos continuar aqui para o terceiro e o último conceito da DDM, da Direct Digital Manufacturing. Criação de ferramentaria para moldagem, fundição ou formação de produtos. Então, essa aplicação ela pode ser para a produção direta de uma ferramentaria ou também para a criação indireta de ferramentas a partir de um modelo que é construído com a tecnologia de fabricação aditiva, de impressão 3D. Dentro dessas ferramentas, eu tenho ferramentas de berços para core, eu tenho core solúvel para um encapsulamento de uma fibra de carbono, que é o caso da Champions Motorsport, que a gente já vai comentar. Tenho materiais com alta resistência mecânica que me possibilitam uma hidroformagem, uma formação de chapas em cima de um produto impresso. E tenho também sistemas de impressão 3D que simulam um ABS, que eu consigo fazer pequenas tiragens de molde de injeção plástica. Então, eu estou chegando no meu produto final a partir de uma ferramenta de manufatura aditiva. Terceiro conceito de DDM. Porsche 911 usando peças habilitadas pela impressão 3D baseadas na FDM. Então, aqui a gente tem um material muito interessante que é o ST130, um material de sacrifício. Quando ele entra em contato com altas temperaturas, ele sublima. Para quem lembra lá a física, né? Sublimação é o processo que eu vou do sólido para o gasoso, de uma forma única. Então, sem deixar muitos resíduos, sem liberar muitos gases tóxicos, eu tenho essa transformação, essa transposição de estado. E eu tenho um material próprio para isso, que é quando eu não consigo chegar na manufatura com o meu produto final, eu preciso, por exemplo, num caso específico do Porsche 911, eu preciso criar dutos de fibra de carbono, então de um material composto. Então eu imprimo uma geometria totalmente complexa e totalmente cheia de curvas, e ali eu faço o encapsulamento ou cubro toda aquela minha geometria com a minha fibra. A partir daí eu coloco o meu produto numa autoclave ou algum outro sistema de cura, e o material vai sublimar e toda aquela forma, aquela geometria vai ser mantida em fibra de carbono. Muito interessante, vamos entender também esse caso. My name is Louis Malone, and I am the Technical Director for Champion Motorsport. Champion Motorsport is part of a family of companies that includes the Champion Porsche dealerships here in Pompano Beach, Florida, and the former Champion Racing, powerhouse in the sports car racing community. Our flagship victory being the 24 Hours of Le Mans. So we've had quite a successful racing heritage, and moving over to Champion Motorsport now, we were able to bring all of that race experience and technology over here to improve our product line. One of our goals for the Porsches is to create more power, and to achieve that we need better breathing. We create parts
out of carbon fiber for strength and weight purposes and for better flow. In order to achieve a geometry like this, a hollow tubular part, it's difficult to create a mold that makes that easily. We've experimented with a few other processes. The consistency for the sand cores was a big issue. It was difficult to get the right consistency all the time. It basically needed a magic recipe to get there. The multi-piece molds just could get very complicated to achieve the geometries we wanted to achieve. The soluble cores that Stratasys provided us through the FDM machines make it a lot easier. We can create the design in CAD and bring that design directly into the machine and print out the soluble core. This core can be used as an internal mold to create these carbon fiber parts. And once the carbon fiber is cured, we can melt the mold away and we're left with a final product. Many of the parts we produce are to enable the car to breathe a lot better. And one of the parts we produce is the carbon fiber wide pipe. This particular part we have manufactured in the past several ways without an internal mold. And we've also experimented with using the soluble cores. We liked what we saw with the soluble cores. We're getting a much better part that's a much higher quality. We get better surface finish inside and out. So we're actually changing over all of our production to take advantage of the soluble cores. When you're working with hand-built prototypes, you can throw away 5, 6, 7, 8 of them before you get to something that works the way you want it to work. This way, with the FDM and the soluble cores, that 5 or 6 or 7 parts that you may throw away, you don't have man-hours and sitting there making them. The machine is working while I'm doing something else. Even with high-tech production methods, I mean, we have state-of-the-art equipment to do everything else, but if you made a part that was beautiful on the outside, it wasn't beautiful on the inside. And when you're talking about airflow pieces in a modern turbocharged engine, well, the inside is really all the engine cares about, but the outside is all the customer cares about. Well, with these FDM soluble cores, we're able to produce a piece that looks on the inside as good as it looks on the outside. At the end of the day, the FDM technologies, they save us time, they save us money, they put our people back to work working on our cars, on our product, rather than working on building prototypes and fabricating. There's really no downside to this technology for us. Então, esse foi um case muito interessante, né? Tem um amigo aqui de trabalho que ele gosta muito de carro, e aí quando ele viu esse case, ele falou, agora eu dou valor, né? Então, gente, hoje a manufatura aditiva nos disponibiliza tirar uma peça da impressora e partilhar de todo um processo de uma aplicação de ultra performance, né? Então, hoje eu consigo, com esses materiais de engenharia, trabalhar com um conceito de core solúvel, onde eu faço toda essa cobertura para esse tipo de aplicação. Então, aí ele até comenta, né? Eu preciso de uma superfície lisa no interior dos meus dutos para garantir a performance do meu carro, do meu motor, mas também eu preciso de uma superfície totalmente plana e lisa para o meu cliente que olha o motor e quer ver aquilo lá bonito, né? Então, os processos convencionais, para eu chegar num resultado que garantem essas superfícies, ele era muito caro e muito demorado, enquanto os processos ainda convencionais, um pouco mais em conta, não trouxeram para eles um bom resultado superficial, por conta realmente da geometria ser muito complexa, o custo ser muito alto. Então, cada carro é personalizado, é de acordo com as características, com as funcionalidades ali do motor. Eu preciso ter um fit ali, um encaixe totalmente diferente e balanceado para minha determinada aplicação. E aí a manufatura aditiva constrói uma ferramenta para eu chegar nesse resultado de uma forma muito mais barata. Outro processo também de manufatura digital direta é quando eu também não consigo substituir o meu produto e continuo também criando ferramentas. Então, o capitão da Marinha Americana, que pilotava um AV-8B, ele precisou pousar de uma forma vertical. Então, ele perdeu o trem de pouso por alguma falha ali na aeronave e ele precisou pousar de uma forma vertical e apoiar o nariz do caça nessa plataforma. E aí, todos os sistemas de encaixe ali naquele nariz quebraram. Originalmente, uma peça de alumínio não poderia ser substituída. Esse é um caso muito extremo, eu colocar um plástico ali no lugar para essa situação.
mas eu tenho um material com alta resistência à temperatura, um material com alta resistência mecânica que me garante ser uma ferramenta de estamparia. Para ser mais específico, uma hidroformação, um processo onde eu tenho um líquido que empurra a minha chapa metálica contra o meu modelo, e aí eu consigo retirar todo o produto para fazer uma construção. Detalhe, gente, tudo isso aconteceu embarcado, isso foi num porta-aviões no meio do oceano, e eles tinham uma impressora embarcada que conseguiram solucionar os problemas através da manufatura aditiva. Alternativa DDM. Gente, a DDM ela deve ser vista como uma alternativa aos métodos convencionais ou tradicionais de fabricação, ao invés de uma tecnologia de substituição. A gente não vende, não quer vender que a usinagem vai acabar daqui 5 anos. Não, gente. A manufatura aditiva ela vem para somar e agregar valor aos produtos que hoje são usinados. Então, hoje eu tenho um processo muito, talvez manual, quando eu preciso de uma lapidação de um determinado produto, quando eu trabalho com materiais metal duro ou algum outro produto que eu exijo muita resistência mecânica, é insubstituível, não consigo fazer ainda isso com as tecnologias de manufatura aditiva, mas pelo conceito de não limitação geométrica, eu consigo somar esses dois produtos, lembrando que não é uma solução mágica, todos têm seus males e suas dificuldades no chão de fábrica. Então, conte com a gente para estar auxiliando vocês nesse processo. Então, aqui alguns sistemas onde o projeto usinado, teoricamente, sairia caro, ou sairia demorado, ou não sairia ergonômico. Então, o simples fato de eu trazer ergonomia para o meu operador pode ser um fato que agregue valor para o seu produto, e se a manufatura aditiva for cara, vamos estudar o plano, né? Eu trouxe mais ergonomia para o meu operador. Isso traz afastamento se eu tenho um produto pesado. Viu? Então, eu tenho que olhar de uma forma mais ampla as tecnologias de impressão 3D. E aí, alguns cases, alguns sistemas de fixação para fazer uma solda. Como que seriam esses dispositivos caso eles fossem usinados? Seria uma placa de aço bastante robusta, bastante pesada, para fazer essa locomoção. E qual que é o meu ganho nisso? Então, vamos analisar isso. Com o conceito da DDM, devido a ela conferir todas essas mudanças fundamentais para o processo de manufatura aditiva, existem alguns conceitos, né? Para entender melhor o que a DDM pode fazer por uma empresa de manufatura, é necessário entender realmente essas mudanças, né, que vem conferindo por ela. E aí eu coloco uma pergunta que a gente entra num tema bem rapidinho de otimização topológica. E em vez de se perguntar essa forma atende aos requisitos, por que não perguntamos qual a melhor forma atende a esses requisitos? Então, esse é a plataforma 3D Experience, é uma plataforma da Dassault Systems, que tem um módulo de otimização topológica, né, o Mechanical System Design. Um processo onde, através dos métodos de manufatura, eu consigo trazer essa otimização, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito de citar, que era assim, faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda.
Então, hoje a gente tem um software que me possibilita tornar ótimo aquilo que é bom. Então, a manufatura aditiva e a DDM também vem somando nesse tipo de segmento para eu trazer o melhor custo, como a Eliana tinha me solicitado. Então, na manufatura subtrativa, é mais barato e mais rápido eu remover menos material. Quanto menos material eu remover, mais barato, mais rápido fica. Na manufatura subtrativa, na manufatura aditiva, quanto menos material eu colocar, mais barato, mais rápido fica. Então, vamos pensar assim, esse modelo originalmente ele é feito de nylon, mas por que nylon? Porque ele tem essa geometria? É porque realmente as restrições mecânicas pedem que esse modelo seja assim? Com certeza não. Então, hoje a gente tem esse software, essa matemática que nos possibilita fazer uma otimização em peças de manutenção, em peças que já foram criadas ou novos desenvolvimentos, saindo de uma massa de 1.050 gramas para uma peça final de 380 gramas. E aí as principais vantagens é que ela resolve as restrições impostas pelo conceito de fabricação. O tempo de lançamento do nosso produto é muito mais rápido na nossa linha de produção ou no mercado. Revisões de produtos não são mais limitadas por níveis de estoque, né? O cronograma de produção não são mais vinculados à produção de vendas e a DDM muda esses princípios básicos que foram fortemente mantidos durante décadas. E como que eu consigo chegar a esses processos? Com os materiais standards de engenharia e ultra performance. E aí tá os dois materiais bem brevemente que eu queria comentar com vocês, que foram lançamentos da Stratasys. Esse é o Diran 410 MF07, um composto de nylon com características autolubrificantes. Então ele é bastante liso, sua superfície de atrito é muito pequena. Demonstra boa tenacidade e resistência ao impacto. Tudo isso combinado à resistência também a produtos químicos à base de hidrocarboneto. Então, sua superfície é bastante lisa e lubrificante. Quando a gente pega na peça, parece que muita gente pegou, tá aquela oleosidade, né? A gente vai e passa álcool em gel. E oferece baixa resistência ao deslizamento. Então, uma característica muito comum aos usuários de nylon 6, né? E o Antero 840 CN03. Gente, isso foi um upgrade do Antero antigo, que, cara, eu tenho muito para falar desse material. Esse material é um material de high performance, né? Um material à base de poliéter cetonecetona, né? Um derivado aí, um primo do PEKK, ou PIC, um material que o pessoal já conhece. Um material termoplástico, um material semicristalino de alto desempenho, conhecido aí muito por sua resistência, sua tolerância a altas temperaturas e excelentes propriedades de resistência química. Então, vamos juntando as qualificações. Eu tenho um HDT, né, uma resistência à exposição a calor desse material de 153 graus. Propriedades elétricas, de dissipação eletrostática, com uma faixa de resistência ali próximo de 103 a 109 ohms, que é o compatível à característica ESD, aos requisitos ESD para a maioria dos fabricantes industriais. Então, tenho também resistência química, a metil-etilcetona, né, o solvente orgânico, diclorometato, né, que é um solvente orgânico também, fluido hidráulico de aviação, conhecido aí como Skydraw, muito utilizado, a compostos com 30% de ácido nítrico, 30% de ácido sulfúrico. Então, esse material ele é um material termicamente resistente, mecanicamente resistente, quimicamente resistente e com características de dissipação eletrostática. E aí eu arrisco dizer que o lançamento desse produto foi por conta dos carros elétricos, que está entrando de uma forma muito forte aí no mercado, né? Tem alguns países aí da Europa já estão colocando como lei 2030, tem que ter carros elétricos, tem que produzir carros elétricos, tem que rodar somente carros elétricos. Então, imagina só, um material com características de resistência química, térmica, a dissipação eletrostática. A gente pensa logo em um carro híbrido, onde eu posso passar um combustível, mas tenho característica de dissipação eletrostática, caso eu vou carregar, não gerar faísca. Então, eu chuto que foi por causa desse aumento nas buscas
por carros elétricos, né? Então, já, com certeza, eu vou passar para vocês aplicações nesse segmento. Eu acho que a gente vai entrar muito forte nessas aplicações. Além de outros materiais que a gente já conhece, o ABS, nylon 12 com fibra de carbono, nylon 6, UTEM 9085, UTEM 1010, policarbonato com ABS, o TPU, que é o Hyberlike, né, o borracha, só que não, né, um simulado de borracha. E aí todo o nosso portfólio de equipamentos de nível industriais, equipamentos focados para aplicação de DDM, da linha F até a linha Fortus, tá bom, gente? Conclusão, a DDM ela pode acelerar, né, o lançamento de produtos enquanto elimina custos de ferramentaria e o tempo de espera para a produção de ferramentas. Também livra os fabricantes das limitações dos processos convencionais, o que permite a liberdade para fazer o design de itens bastante complexos e para alterar o design a qualquer momento ali dentro do meu ciclo de vida do produto, né? Ainda todos os processos exigem algumas atenções e algumas limitações, então realmente precisam ser estudados. Para as oportunidades da Direct Digital Manufacturing, temos que buscar as aplicações de produção de baixo volume, que podem ser ajustadas para acomodar as limitações de qualidade de material, que é o que a gente viu. Então, para a próxima revolução industrial, que é onde a gente vai estar totalmente focado com a manufatura aditiva, para isso acontecer, os avanços em tecnologia são realmente muito necessários, né? Os equipamentos, nos materiais, na ciência, e nos próximos dias, meses e anos, talvez, esses avanços serão realizados. Então, conte com a gente para se manter atualizado. E quando isso acontecer, a DDM vai se tornar predominante, é o que a gente acredita dentro desse segmento, em muitas empresas de todos os segmentos de produtos. E o que levar? Há diversas tecnologias e materiais, não se limite a uma. Há muitas diferenças entre valores, aplicações, qualidade e preço, tem que ser estudado. Surpresas em tecnologias disruptivas sempre acontecem. Então, não se traumatizem, não funcionou, não odeie a impressão 3D. Use, teste, entenda. A experimentação sempre é a melhor alternativa. A manufatura aditiva é um processo novo, então também precisa mudar a sua forma de pensar. Nem todas as aplicações trazem um payback, há muitas oportunidades de utilização. E houve aquele velho clichê, pense fora da caixa. E a cada dia aparece algo novo. Mantenha-se atualizado ou conte com a LWT também para se manter atualizado. Gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Aqui eu deixo o QR Code com o meu contato, LinkedIn, a localização da LWT Sistemas, a empresa, o meu telefone de contato, celular, telefone da LWT. Não hesitem em entrar em contato com a gente, fiquem à vontade para mandar dúvidas, questionamentos, que a gente vai fazer o possível para responder todos vocês, né? Qual a Grécia, me desculpe o nome, né? Maria aí mandou um questionamento. Qual seria a temperatura de impressão desse material similar ao PIC? Imagino que não pode ser processado em FDM convencionais. Justamente, para fazer a impressão desse material, o glass melting point dele passa dos 300 graus. Então, eu preciso de um hardware totalmente especializado para essa construção. Nos nossos equipamentos, eu imprimo a partir da Fortus, especialmente o Antero na F900, onde eu tenho um hardware totalmente preparado e equipamentos trifásicos para fazer a extrusão desse material. Então, realmente, esse material está disponível somente na F900, um equipamento de outra performance, alta área de impressão, aí quase 1 metro por 1 metro, mas própria para esses sistemas de impressão. Realmente não pode ser impressos em tecnologias pequenininhas convencionais, porque realmente não vai extrusar, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou mandar a apresentação para vocês, como já me solicitaram, e tem o QR Code ali em cada material. Você aproximar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado para um site da Stratas, onde tem todas as especificações técnicas, datasheet, documentação, curiosidades sobre o material, também fiquem à vontade para acessar, tá bom? Caso tenham mais dúvidas, pode mandar aí no chat, depois a gente vai estar disponibilizando todas as informações possíveis. Espero ter agregado, passado informações legais para vocês, espero ter agregado aí no conhecimento sobre manufatura aditiva, e conte comigo, conte com a LWT, com toda a nossa equipe, para estar auxiliando vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação, cuidem-se
e um bom dia. Bom almoço já, né, gente? Até mais.